Bom, então vamos começar aqui com esse nosso assunto aqui de extrema importância, né? A gente vai começar a falar aqui, ó, nessa primeira aula aqui, que a gente está entrando mais a fundo agora, a gente vai falar sobre o fluxo luminoso, tá? O fluxo luminoso, como eu já falei para você, é quando a gente tem uma fonte luminosa, faz de conta que isso é uma fonte luminosa, tá? A gente tem uma fonte luminosa e ela emite uma luz em várias direções ou em uma determinada direção, tudo bem? Exemplo, lâmpadas, tá? Como eu falei, comparado ao comprimento, né? O comprimento ele é dado em metros, né? E o fluxo luminoso ele é dado em lumens, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, vou escrever para você. Ele é dado em lumens, tá? Ou lumen. A unidade específica, né? O símbolo do lumens, tá? É o símbolo grego, né? O famoso φ, tá? Também pode ser representado pela letra F, tá? Dependendo da situação, você pode usar um ou outro. Dependendo da literatura também, você pode ver como F ou φ, dependendo da fórmula que você utiliza aí, tá? Existem fórmulas diferentes para você calcular ele, né? O nosso curso aqui vai ser, eu vou só apresentar a fórmula, a gente não vai estar calculando isso. O nosso módulo bônus, depois que você terminar o treinamento, né? Você pode ir no nosso módulo bônus específico para você calcular mais a fundo isso. Mas eu vou mostrar uma fórmula básica que você pode calcular o lumen, tá? Existe uma fórmula que a gente tem aqui o E igual ao fluxo luminoso dividido pela área, tudo bem? Onde o E é a iluminância, dada em lux. Então, como a gente tem aqui uma fórmula matemática, uma divisão, né? Eu posso fazer aqui a nossa área, né? O A que é a área, eu posso passar para cá multiplicando aqui, né? Então, logo, eu tenho aqui que o nosso fluxo luminoso é igual a iluminância vezes a área, tudo bem? Então, pode depender muito aí. Então, um exemplo que a gente vai ver aqui, se eu, por exemplo, consultar minha norma no NBR 8995, eu descubro qual o valor em lux que eu preciso ter naquele ambiente, e eu multiplicar pela área, ou seja, você tem que calcular a área aí no seu projeto do ambiente, com isso eu consigo determinar a quantidade de fluxo luminoso que eu preciso, quantos lumens total eu preciso nesse ambiente. Como que eu vou... Beleza, tudo bem, e daí depois? Digamos que eu tenha 2.000 lumens, eu preciso de 5.000 lumens. Eu vou escolher um tipo de luminária adequado para o meu ambiente, e aí eu preciso dividir a quantidade total de lumens pela quantidade de lumens que a minha luminária disponibiliza, né? Com isso eu vou descobrir qual o valor exato que eu preciso de luminárias para produzir essa quantidade que eu necessito, tá? A gente vai ver um exemplo aqui prático disso, a gente vai ver já no meu computador aqui, tudo bem? Se eu fosse fazer um desenho aqui, eu não sou muito bom de desenho na mão, né? Mas a gente teria uma lâmpada aqui, tá? E essa lâmpada, ela emite, né? Ela é uma fonte luminosa e ela emite luz em várias direções aqui, tudo bem? Então esse aqui seria o fluxo luminoso. Uma outra situação também é que eu posso ter aqui a estrutura da minha luminária e a minha lâmpada aqui dentro, tá? Produzindo o fluxo luminoso. Essa estrutura da minha luminária iria refletir, né? Ela ia bater aqui e refletir, certo? Produzindo o fluxo luminoso indo numa determinada direção, tá? Então isso aqui é um conceito simples de fluxo luminoso. Agora vamos para a tela do meu computador para a gente explorar um pouquinho mais isso, tá? Vamos ver algumas definições, então vamos lá. Bom, aqui agora na tela do meu computador, tá? Essa apresentação aqui você pode estar fazendo o download aqui na área de membros, né? Aqui em torno do vídeo, tá? E a gente vai começar aqui, na verdade, dar continuidade, né? Essa parte do fluxo luminoso aqui, vamos conceituar um pouco aqui, né? Se você procurar e pesquisar sobre esse assunto em literaturas, né?
a gente tem aí, ó, que ela pode ser, o fluxo luminoso ele pode ser definido, né, como a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa em todas as direções, tá? Também ela pode ser definida como quantidade de energia radiante capaz de sensibilizar o olho humano. E aí ela tem o que a gente já falou, né? A representação pelo símbolo da letra grega φ, né? E a unidade de medida é dado em lumens, né? Ou seja, o fluxo luminoso é dado em lumens. Estou passando esse conceito para você porque não vou ficar aqui lendo slide para você, tá? Eu vou ler um pouco, mas assim, o intuito é também você ter esse material aqui e você fazer o download dele aí se você precisar, de repente estudar, relembrar algum caso, né? E às vezes se você não puder assistir a aula, você pode baixar essa apresentação em PDF e aí também tá lembrando aí de cada item, tudo bem? Então vamos lá. Dando continuidade, né, o fluxo luminoso ele representa, tem até uma informação, né, representa uma potência luminosa emitida ou observada, ou ainda representa a energia emitida ou refletida por segundo em todas as direções sobre a forma de luz. Eu estou mostrando em tópicos para você algumas definições, né? De certa forma, isso aqui é praticamente a mesma coisa, mas são insights aí, né? São ideias para você ter um entendimento melhor. Na eletricidade, como também na luminotécnica, muitos fenômenos a gente acaba não vendo direito, né? A gente acaba não tendo uma percepção e às vezes a gente pode se confundir, não entender exatamente o que é cada fenômeno. No caso do fluxo luminoso é o que a gente realmente vê, né? Aquela luz que a luminária ou lâmpada emite, isso é o fluxo luminoso, tá? Em uma analogia com a hidráulica, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina um chafariz, né? Num formato esférico, né? E esse chafariz ele tem vários furos na superfície dele, tá? Então o que acontece? Comparando com o fluxo luminoso, né? Ó, os raios luminosos corresponderiam a esguichos de água dirigidos a todas as direções decorrentes desses furos, né? Então aqui eu coloquei uma imagem, só um exemplo, né? Eu tenho a minha lâmpada e o fluxo luminoso produzindo luz em várias direções, tudo bem? Só para a gente conceituar um pouco da parte técnica também, legal? E aí, assim, um comentário aqui, né? O fluxo luminoso ele é medido em laboratório com um aparelho chamado esfera integradora de Ulbricht. Desculpa se a minha pronúncia no inglês estiver incorreta, tá? Mas o que é essa esfera? Mais importante aqui, tá? Vou colocar duas imagens. Toda lâmpada, né? Ou luminária, quando ela é fabricada, ela passa por um teste para ser medido o fluxo luminoso. Como que a gente mede o fluxo luminoso? Se você tiver essa esfera integradora de Ulbricht, tudo bem? Então, no teste é colocada a lâmpada aqui dentro, né? Essa cápsula aqui ela é fechada e aí a lâmpada ela é energizada, né? Produzindo aí o fluxo luminoso e essa esfera, né? Ela tem a capacidade de conseguir fazer a medição do fluxo luminoso das lâmpadas luminárias, tudo bem? Isso aí é um ensaio aí que as fabricantes geralmente elas fazem durante o processo de fabricação, né? Depois a gente tem aqui como calcular o fluxo luminoso. No caso, o software Dialux, entre outros softwares também, né? O que eu mais recomendo é o Dialux Evo, porque ele é muito completo. Mas ele calcula para a gente o fluxo luminoso, né? Que o ambiente precisa, né? Então, uma das fórmulas para a gente calcular isso é através dessa fórmula de E igual a φ dividido por A, onde o E é a iluminância em lux. A iluminância em lux a gente vai ter uma aula específica para você saber o que é esse fenômeno, tá? E a gente tem o φ, né, que é o fluxo luminoso em lumens, que a gente está estudando isso agora. Também tem a letra A, que é a área em metros quadrados. Só que na minha fórmula aqui, né, eu estou com o E do lado de cá da igualdade, né? Então, como isso aqui é uma fórmula matemática, eu tenho uma divisão aqui, né? Eu posso pegar a nossa área, passar multiplicando, né? Se eu estou dividindo, eu posso passar multiplicando para o outro lado da igualdade, e aí eu vou ter que a área multiplicado pela iluminância vai ser igual ao φ, né? Então, no caso, a gente vai ter a fórmula desse jeito, né? φ igual a E vezes A.
né? Então, o fluxo luminoso é igual a iluminância vezes a área. Aí eu preciso substituir os valores na fórmula para chegar no meu valor aí de fluxo luminoso. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Ó, por exemplo, um dormitório de 20 metros quadrados e uma luminária com 3 lâmpadas de 11 watts. Cada uma possui 700 lumens, né? Ou seja, cada lâmpada dessa de 11 watts produz 700 lumens. Olha que interessante, né? 3 lâmpadas de 11 watts. A potência ativa, ou seja, o consumo de cada lâmpada é 11 watts, tá? E a potência luminosa, que é o lumens, né? O quanto de luz ela produz é 700 lumens por lâmpada, tudo bem? Então vamos lá, de acordo com a norma ABNT, neste exemplo o ambiente necessita de 50 lux, tudo bem? Eu não estou especificando que tipo de ambiente que é, tá? Eu só estou colocando valores para a gente exemplificar, né? Então meu dormitório é 20 metros quadrados, eu tenho uma luminária com 3 lâmpadas de 11 watts, que produzem 700 lumens, e eu preciso nesse ambiente, de acordo com a norma, ter 50 lux aí, tudo bem? Então como é que ficaria aí? Eu utilizaria minha fórmula do Φ, né, igual a iluminância vezes área. A iluminância é 50 lux, que eu olhei e verifiquei na norma, então eu substituo, vezes 20 metros quadrados, tudo bem? E aí eu vou obter um fluxo luminoso de 1000 lumens. Então o que a gente calculou aqui? Para o meu ambiente aí de 20 metros quadrados, para atender a norma e atingir 50 lux, né, a gente vai ver isso mais para frente, mas a NBR 8995, por exemplo, ela tem uma tabela onde ela fala sobre vários ambientes e quantos lux que tem que ter, um lux médio, né, tem que ter nessa determinada região. O lux é a iluminância, tá? A gente vai ver essa aula aí, mas só para você entender, tá? Então, para eu obter 50 lux no meu ambiente de 20 metros quadrados, eu preciso de uma luminária ou lâmpadas que produzam 1000 lumens, tudo bem? Isso que a gente calculou aqui agora, o quanto de fluxo luminoso eu preciso ter no meu ambiente de 20 metros quadrados. E aí vamos lá, eu tenho 3 lâmpadas de 700 lumens, logo 3 vezes 700, 2600 lumens, tudo bem? Só que aí, se eu calculei que eu preciso de 1000 lumens e eu tenho 2100, logo eu já tenho, né, um pouquinho mais que o dobro de iluminação, né? Então, até a gente pode observar que se eu tenho 2100, eu vou ter mais que 100 lux, né? Se eu tenho o dobro de iluminação que eu preciso aqui sendo produzido, né, a minha iluminação em lux aí vai ser o dobro de 50. Então, assim, eu estou dobrando o que a norma exige, tudo bem? Dependendo da situação, isso pode ser ruim, porque a gente pode estar com o ambiente muito mais iluminado do que ele precisa, tudo bem? Pode causar um desconforto. Então a gente teria que fazer um estudo aí para a gente melhorar isso. Então nesse caso, pode ser adotada uma luminária com apenas 2 lâmpadas para produzir aí os 1400 lumens. 1400 ainda é maior que 1000, mas agora a gente já está mais próximo, né? Não é o dobro, mais que o dobro, né? Se você quiser, você pode mudar o tipo da luminária e quantidade de lâmpadas, né? Escolher um outro modelo que fique mais, se enquadre mais aí para o fator de 1000 lumens, tá? Mas eu queria te dar essa ideia aqui de como você calcular o fluxo luminoso, né? E por que ele é importante aí para o nosso projeto, tá legal? Ele é um dos pontos principais aí para a gente ter no nosso projeto luminotécnico, tá? Depois a gente fala também aqui, ó, sobre o rendimento ou eficiência luminosa, que é a mesma coisa, tá? A fórmula é o rendimento, né? Representado aqui pelo símbolo grego, né? É igual ao fluxo luminoso dividido por watt, tá? A unidade de potência ativa. Eu até coloquei aqui, né, que o N é igual a eficiência luminosa ao rendimento, que é a mesma coisa. O Φ a gente já viu, que é o fluxo luminoso dado em lumen. E a gente tem o W, o famoso W aí que todo mundo conhece, que é a potência ativa em watts, tudo bem? Então, se eu pegar no exemplo anterior, né, a luminária de 3 lâmpadas que a gente acabou de ver, o fluxo luminoso por lâmpadas é 700 lumens, a potência ativa por lâmpada é 11 watts, né? Então, se eu substituir na fórmula, eu tenho aqui que o fluxo luminoso é 3 lâmpadas vezes 700 dividido por 3 vezes 11, né? Lembra que cada lâmpada era 11 watts? Então tem que considerar as 3 aqui.
E aí o resultado final é que eu tenho aí 63,33 lumen por watt, né? Então se o fluxo luminoso é lumen e a potência ativa é watts, eu tenho uma unidade aí de lumen por watt, tá? Essa é a minha eficiência nesse meu caso aqui, tá? Para essa lâmpada e para essa luminária aí, a minha eficiência é essa, tá? Então, é uma coisa importante, esse dado aqui, ó, quando você for fazer uma especificação de luminária, geralmente os fabricantes eles já te informam qual é a eficiência da luminária ou lâmpada que você está escolhendo aí, tudo bem? E a unidade que ele dá é aqui, ó, lumen por watt. Então é um dado aí para você também já ficar atento e fazer um comparativo, tá? Porque às vezes você tem um fabricante, você tem dois modelos muito parecidos, só que olha, a hora que você verifica aqui a eficiência dessa luminária, ela, né, pode ser um fator aí crucial para o seu projeto, né? Até porque, por exemplo, se você tiver uma luminária, digamos que a potência em watts dessas duas luminárias, né, por exemplo, sejam iguais, só que o fluxo luminoso de uma é maior que a outra, né? Então, se o fluxo luminoso de uma, né, vamos lá imaginar luminária A, luminária B. O fluxo luminoso da luminária A é, digamos, 1000 lumens e da luminária B 700 lumens. Tudo bem? Só um exemplo aqui, tá? Vamos falar lâmpada, luminária não. Lâmpada A, lâmpada B. Então, lâmpada A 1000 lumens, lâmpada B 700. Só que as duas têm a mesma potência em watts. Então, você concorda comigo que a de 1000 lumens ela produz mais iluminação, a potência luminosa dela é maior, logo ela vai iluminar mais, e o consumo dela é o mesmo que a luminária B. Por isso que a gente tem que observar aqui o rendimento, né? Quanto maior o rendimento, a gente tem aí um custo-benefício melhor, um rendimento melhor, né? Mais iluminação sendo produzida por menos consumo, né? Isso é até uma coisa que o LED aí veio para quebrar esse padrão aí, ele é bem eficiente, tá? E a gente tem também uma tabela aqui, eu coloquei essa tabela aqui de menos eficientes para o mais eficientes, né? No caso, lâmpada incandescente, halógena, fluorescente e LED, né? E aqui desse outro lado a gente tem aqui do menos brilho para mais brilho, né? Ou seja, mais lumens, e a gente vai caminhando para cá, menos lumens para mais lumens, né? Quanto menos lumens, menos brilho, quanto mais lumens, mais brilho. A gente tem algumas informações aqui nessa tabela, eu não vou entrar em detalhe em todas, mas eu queria destacar uma coisa importante para você, né? Por exemplo, a gente acabou de falar de eficiência, né? Vamos pegar aqui, ó, a lâmpada incandescente de 40 watts, tá? A de 40 watts, ela consome 40 watts e produz 450 lumens. Isso aqui é um dado médio aí, tá? Varia um pouco de fabricante para fabricante, né? A gente tem as fabricantes com mais qualidade, a gente tem as chinesas aí. Não vou entrar nesse mérito, mas isso aqui é um valor médio, tá? Pode ter variação aí, não é regra. Mas são valores aproximados, tá? Bom, 40 watts produzindo 450 lumens para lâmpada incandescente. Quando a gente olha a lâmpada LED, ela para produzir os mesmos 450 lumens, ela consome apenas 7 watts aí, um valor médio em watts, tá? 7 watts. Então, poxa, eu gasto 40 watts para produzir 450 lumens na incandescente, enquanto na de LED eu preciso apenas de 7 watts, né? Para produzir a mesma quantidade de iluminação. Então isso é eficiência, né? A gente acabou de ver lá a relação lumen por watt. Então fica atento, quando você for especificar uma luminária, é muito importante você observar isso, tá? Tanto se for um projeto onde você esteja atendendo norma, principalmente quando você estiver fazendo, por exemplo, um estudo de eficiência energética, se for o caso, tá? E para os ambientes decorativos é interessante você ver isso também, tá? Porque o LED, ele produz várias tonalidades de cores, que a gente vai ter uma aula sobre isso, mas você consegue ter LEDs amarelados, né? Que pode substituir aí nos ambientes decorativos as lâmpadas dicróica, né? Então, você consegue manter a qualidade e beleza de um projeto e ainda economizando energia para o seu cliente, produzindo aí uma fonte de luz adequada aí para o projeto, tá? E aí a gente tem um outro exemplo aqui, ó, 100 watts da lâmpada incandescente,
e a de LED é 12. Né? Então a gente tem quase 10 vezes menos de consumo para produzir a mesma quantidade de iluminação aí, tá? Então fica a dica, uma coisa importante aí, a gente falando de lumens na nossa aula de fluxo luminoso, a gente acaba entrando também na questão de eficiência energética aí, tá bom? Eu fiz um exemplo aqui, ó, para a parte de incandescente, né, lâmpada incandescente, 1600 lumens dividido por 100 watts, a gente vai ter uma eficiência, né, um rendimento de 16 lumens por watt, tudo bem? Se eu fosse pegar, por exemplo, esse exemplo aqui, né, ó, a gente tem aqui 100 watts, né, da incandescente e os 1600 lumens. Se eu substituir na fórmula, a gente tem esse valor. Se eu pegar o LED, por exemplo, os mesmos 1600 lumens, agora dividido aqui por 12 watts, a gente tem uma eficiência de 133,3 lumen por watt. Olha a diferença, né, da eficiência do LED em relação à lâmpada incandescente, tá? Então é bem importante você ver, você que é arquiteto, mesmo engenheiro, você profissional que trabalha com decoração, geralmente o pessoal já está mais acostumado com as lâmpadas de Croica, Par 20, os modelos Par, AR, né? Então fica ligado porque existem os mesmos modelos, né, na versão LED. Tanto na tonalidade da cor, né, na cor que ela produz, amarelado, branco, existe um modelo, né, tanto no design também é bem parecido, spot para você embutir, as direcionáveis, né, e você consegue economizar para o seu cliente aí também, e às vezes isso aí também é um fator que você pode fechar um negócio, né, a partir dessa economia aí, além de ficar bonito, você também dá uma economia para o seu cliente aí, tudo bem? Aí só uma coisa aqui, né? Nesse exemplo que eu dei, o LED, ele chega a ser, arredondando aí, né? Aproximadamente 8 vezes mais eficiente que a incandescente, nesse nosso exemplo aqui, tá? Bom, então essa aqui foi a nossa aula aí do fluxo luminoso, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.